Senhoras e senhores, feliz 2025 para vocês. Bem-vindos ao primeiro episódio do Jogada de Mestre no novo ano. Meu nome é Matheus Barraque e eu estou aqui acompanhado dos meus companheiros de bancada, o Sr. Lucas Silveira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a 2025 e ao Jogada de Mestre. E Tadeu Kinevitz. Salve, salve, pessoal. Muito bem. Senhores, hoje nós vamos aqui falar de um jogo muito interessante, um jogo que tem muitas referências cinematográficas, então vou pedir para a nossa audiência preparar o chicote e a roupa de couro, porque hoje a gente vai falar do jogo dos 50 tons de cinza, é isso? É isso mesmo. Ai, papai. Não tão pornográfico assim. É um pouco mais comedido, né? O chicote é diferente. É outro chicote e outra roupa de couro também, né? E outra roupinha de couro. Às vezes nem é couro que ele usa, é tipo napa, né? Pra economizar. Aham. Então, é porque vocês têm com a desvalorização do real, vocês têm me pago em euro. Aí eu faço as pautas erradas, né? Porque tô sendo mal pago, aí eu faço as pautas todas erradas. Eu erro as pautas. Desculpa. Não, hoje nós vamos estar falando das ruínas perdidas de Arnak, né? Tadeu, diz uma coisa. Quem gosta de Arnak é anarquista? Ok. Tá on fire hoje, hein? Hoje ele tá. Hoje ele engoliu um palhacinho hoje. É o verdadeiro Serginho Malandro aí. Pegadinha no malandro! Eu tô tentando, ano novo, né? A gente tenta fazer. A gente tenta melhorar um pouco, né? Não é assim? Tem que melhorar 1% por dia, né? A regra do Kaizen, né? E do desenvolvimento contínuo. Então, tentando melhorar 1%. Já veio até com papo de coach agora. Começou bem o ano, viu? Começou bem. Pois é. Ano novo a gente ouve todos os coaches aí pra tentar melhorar pro novo ano. Eu não. Certo? Não? Cuidado pra não levar cadeirada aí. Perdem. Pois é, tem que tomar cuidado, né? Ô Tadeu, eu sei que quando tá na mesa, né, você se transforma, você já deu cadeirada em alguém numa partida, ô Tadeu? Deu vontade já, mas sempre, graças a Deus, sempre me segurei. Você não é homem? Não, Datena. Olha, vai. Não! Nossos comerciais, por favor. Eu joguei até eu me recordo desse dia. Joguei até um match com o Lucas, mas eu não dei cadeirada nele, pra tu ver como eu sou basicamente... Mas nesse dia você nem ficou tão nervoso igual o outro dia lá. Aquele dia você quase deu cadeirada. Uma partidinha de 8 horas que nós tivemos aí. Ah, que jogo horroroso. Mas eu tava. Aquele lá eu tava com o espírito esmagado, nem tava com vontade da cabeça. Eu tava mais pra querer me matar do que pra matar os outros aquele dia. Foi que jogo era, Lucas? Esse jogo foi horroroso. O Twilight Imperium 4. Cara, mas também o estereótipo, né? Vocês falam 8 horas de jogo, todo mundo já direto pensa no Twilight Imperium. Não, é que eu achei que ele ia dar a cadeirada. Também. É porque teve um ex-colega nosso que jogava com a gente que deu um chilique lá. Aí eu achei que eu ia dar uma cadeirada nele e lá tinha umas cadeiras de madeira pesada. Mas eu até tava falando com o Lucas na hora da gente jogar de novo o Twilight Imperium pra dar uma segunda chance pro jogo. Já que Eder tem, né? Minhas costas doeu aqui, eu tive uma dor. Acho que eu não vou poder comparecer. Tadeu tá espirituoso, quer até dar segunda chance pro Twilight Imperium. Eu tô animado. Tô vendo aí. Pois Matheus veio com uns papos de coach, Tadeu veio já, né, querendo jogar. Esse ano de 2025 promete. Não termina janeiro, já tá todo mundo na merda. Vamos parar com o papo de coach e vamos direto pro nosso primeiro quadro, o que tá rolando. Então, nesse ano novo aí, vocês tiveram
teve muita jogatina na casa de vocês. Vou começar com Tadeu Kinevitz. Tadeu, o que você jogou no começo do ano? Joguei bastante coisa. Então, algumas coisas que me chamaram a atenção. A gente jogou outra. Eu joguei mais uma partida de Pax Pamir. Você já ouviu falar de Pax Pamir? É só quando você mencionou para nós. Ele é do designer Cole Verley, que cada vez mais está se tornando meu designer favorito. Ele faz design, ele não faz designs óbvios. Ele sempre faz coisas bem diferentonas. E é interessante uma coisa. Eu melhorei muito. Cada vez que eu jogo Pax Pamir, eu gosto mais desse jogo, ao ponto que acho que se a gente gravasse nosso top 10 hoje, talvez tivesse Pax Pamir lá. Porque ele não é um jogo complicado de regra, mas ele é um jogo tão diferente, tão inusitado de jogar, que é difícil você entender como ganhar aquele jogo. E a última vez que eu joguei, foi a primeira vez que eu joguei ele, entendendo por que eu estava fazendo as coisas e qual era o objetivo que eu tinha em fazer cada coisa. Então ele é um jogo primeiramente histórico, né? Ele se passa no Afeganistão, na época que a Rússia e a Inglaterra estavam brigando na época do imperialismo europeu no auge. E aí você não é nenhuma dessas nações, você são pessoas influentes, né? Grupos influentes na nação, no Afeganistão, tentando usar esse conflito para avançar os seus próprios interesses. E ele é um jogo cheio de nuances, muito. Ele não é um jogo que se joga a primeira vez e você já sabe o que é aquele jogo. Acho que foi minha quarta ou quinta partida, e foi a primeira vez que eu senti assim, que tudo que eu fazia tinha motivo por fazer. E é um jogo muito especial, assim, um jogo, cada vez que eu jogo, eu gosto mais. Recomendo muito, talvez meu design favorito do Cole Verley, que é um cara que faz designs muito bons. Concordo com o que Tadeu disse. Esse jogo é muito bom. Ele tem um quê de tática maravilhoso, né? É muito tático esse jogo. Você tem que se adaptar, você não pode ficar fazendo planos a longo prazo, porque aí você tem a sua corte dos caras que podem fazer suas ações, aí vai lá seu amiguinho, manda um assassino e mata ele, ou fica com ele sequestrado, muda tudo, aí você tem que se adaptar ao que está se passando, e o scoring ele é variado, ele lembra um pouco aquele scoring do Twilight Struggle, em que você tem um momento que você faz a checagem de dominância, né, no jogo, então você pode acelerar aquilo ou não. É fantástico, um jogo muito especial, assim, e você não consegue ver a beleza do jogo na primeira partida. Eu só agora tenho um porém com ele, só complica. A mesa, acho que os 4 tem que ter noção do que é o jogo. Porque se tiver um que está desconectado, a experiência muda bastante. Acho que você tem toda a razão, meu cara. Acho que sim. Acho que é aquele jogo que eu chamo de jogo frágil, aquele jogo que pode ser muito bom, mas numa mesa inadequada, que eu acho que é o caso do Twilight Imperium. É um jogo que pode ser muito bom com a mesa adequada, mas pode ficar um jogo desastroso se a mesa não é adequada para jogar ele. Acho que você tem uma ótima observação. As 2 experiências que eu tive foram legais, deu para compreender toda essa questão que você fala, né, da beleza do jogo, mas em uma partida tinha Jéssica e na outra teve Matheus um pouco desconexos do que estava acontecendo. Jéssica quer jogar isso? Foi maldade com o Pablo Jéssica. Não é um jogo que ela vai gostar. Não lembrava que eu tinha feito essa maldade. Desculpa, eu acho que foi ela. Enfim, aí desconecta um pouquinho. Acho que num próximo jogo, com os 4 já entendendo o jogo, ele vai ser... vai ser top. O Éder, que acho que é um cara que sabe jogar bem esse jogo, vai jogar com a gente, vai ficar top. Vai ficar muito um dos favoritos dele. Fica a dica aí pra quem nos ouve. Excelente jogo, viu? Eu vi o tabuleiro aqui, é interessante o tabuleiro, hein? É de pano. Lindíssimo. E uma coisa muito legal, o Cole Verley, ele conseguiu acesso a uma biblioteca da universidade dele, que tinha a Inglaterra chamou essa época em que a Rússia e a Inglaterra estavam brigando pelo domínio lá de The Great Game, o grande jogo. E foi muito documentado nos jornais ingleses. Todas as fotos que você tem nas cartas do jogo são fotos que foram escaneadas de jornais da época das pessoas que estavam lá. Isso é muito legal. E ele conseguiu acesso aos jornais mantidos na biblioteca, e
e ter tudo fidedigno ao que tá se passando. O Covarrubias é um cara que faz, ele é um cara assim bem fora da curva em termos de capricho no design que ele faz e não ficar fazendo mesmice, não. Cara, E ele quer tematizar mesmo o jogo. ele lembra o Martin Wallace na época que o Martin Wallace era muito criativo, fazia só coisas novas e muito temáticas. Ele é mais ou menos que o Martin Wallace hoje. Não me empolga mais os jogos quando ele lança. Ele não é um designer ruim, mas os melhores designs dele estão no passado. E o Covarrubias, cada vez que ele vai fazer um jogo, eu fico muito curioso. Inclusive, acho que um que você está curioso também, que nós vamos falar depois, né, Matheus? Sim, senhor, muito interessante. Eu tava no BGG olhando as fotos do Sem Pamir. Ele é lindíssimo, esse jogo é belíssimo. Tá muito Vou comentar bonito. mais um jogo que eu joguei e passar a bola. E agora um que eu acho que o Lucas vai discordar de mim, que teve o efeito contrário. Foi um jogo que as primeiras partidas eu gostei muito, e cada vez que eu jogo eu gosto menos desse jogo. Que se chama Undaunted, ou Destemidos. Vou E discordar. imaginei. Mas assim, um jogo que eu gostei bastante quando eu joguei inicialmente, e depois de umas 8, 10 partidas, ele caiu muito na minha avaliação, porque eu vejo ele caindo sempre numa certa mesmice, alguns problemas graves nele. Cai numa certa mesmice, a movimentação não parece ser desestimulada, você simplesmente ficar entrincheirado, atirando. Muitas vezes acaba sendo a solução, nem sempre, mas muitas vezes acaba sendo a melhor solução. Uma decepção grande. Desculpa, Tadeu, qual versão do Undaunted que vocês jogaram? Então, eu tinha, tá para vender agora. Acho que o Eder até já vendeu. O Normandia, o Norte África e o Reforços. Ok. E vocês jogaram Normandia dessa vez, é isso? Nós jogamos a gente tá sempre jogando com os reforços. E uma coisa que me decepcionou muito, que eu comprei os reforços porque tem jogo em dupla, e vocês já sabem, né? Eu gosto bastante de jogo de time. E aí, pra minha tristeza, agora eu vou falar uma coisa que talvez ofenda algumas pessoas, mas tem essa maldição dos jogos solo, que estão super na moda. Nada contra quem gosta de jogo solo. Ele vai tá ouvindo, tá ouvindo, nada contra você. Mas assim, é triste de comprar os jogos e vir um monte de peça para jogo solo que eu nunca vou usar. E esse acho que foi o caso pior, porque eu comprei os reforços para jogar multiplayer, só que o jogo assim é 80% pro solo e tem todo um baralho gigante com um monte de carta pro modo solo e tá aqui 2 fichas pro multiplayer, pro modo de time. Aí tem, sei lá, 78 cenários pro modo solo e literalmente 8 cenários mal feitos pro modo de time. Então foi outra coisa que me desanimou muito, que eles tiveram uma ideia legal no modo de time, mas não elaboraram nele, não ficou, não aperfeiçoaram. Não aperfeiçoaram adequadamente, não deram a importância que tinham que dar. Então fica aí a minha desrecomendação do Destemidos. O tabuleiro ruim. Montado com peças, né? Você tem. Sim. Ele é modular. Modular, ok. Ele tem ideias bem legais. Eu gosto muito dele. Ele é emocionante, ele tem aquelas decisões nos dados, né, que gera aquela emoção. Isso é legal mesmo. Isso é legal muitas vezes você tá tipo assim, é como se fosse, você tem 80% de chance de acertar o cara e você erra, e a cara de decepção do amiguinho é muito boa. Sim. E é muito satisfatório. Então ele traz essas sensações que eu gosto bastante em jogos de tabuleiro. Obviamente tem seus defeitos, e esse que Tadeu citou da caixa reforços, que ela é a mais cara, inclusive, dos 3. Uma tristeza. E vir dessa forma deve ser provavelmente extremamente decepcionante. Mas o jogo em si, pelo custo-benefício dele, eu ainda recomendaria. Meu problema com ele é que eu acho que quando você joga mais vezes ele cai numa mesmice meio rápido. Um pouco repetitivo. Talvez você jogando mais umas 4 vezes, você vai ver que não é. Que você vai estar sempre fazendo a mesma coisa, que os cenários não são tão balanceados, e que estimula muito a você ficar meio parado, atirando, jogando dado. Então foi uma coisa assim, conforme eu fui jogando. Cada vez que eu joguei, eu acho que eu comecei dando uma nota 9 para ele, hoje em dia é uma nota acho que 6, mais ou menos, que eu dou para ele. Então, mas estão aí 2. Eu andei jogando bastante, mas acho que esses 2 são os pontos altos aqui para comentar no nosso podcast. E você, Lucas, o que você andou jogando, meu caro? Bom, eu joguei bastante coisa também. Vou citar
vou citar por alto aqui as várias partidas de Duna que tivemos aí, né? Todas verdade. extremamente emocionantes, Fato. muito boas. Jogamos uma partida muito legal de In the Year of the Dragon. Né? Boa partida mesmo. Uhum. Foi bem disputada, teve gente que disparou, aí teve gente que correu atrás, aí teve gente que achou que ia virar no último lance do jogo e não virou. Então foi Esse é um bem, jogo, bem divertido. esse é um jogo, de novo, esse é um jogo, cada vez que eu jogo eu gosto mais dele. Ele é um design do... Já ouviu falar desse jogo, Matheus? Não, nunca ouvi falar. É basicamente uma simulação do Covid. É um jogo do Covid. Porque assim, é um ano que na China aconteceu um monte de desastre e o que você faz é tentar... O jogo vai te jogando a pia da cozinha em cima de você tem que se virar com... Vem doença, vem cobrança de imposto, invasão dos mongóis, vem tudo seca, vem não sei o que, e aí tu tem que ir se virando com aquilo. Ele é o jogo do Feld, menos jogo do Feld que tem. Não tem salada de pontos. Não é um jogo do Feld diferentão dos outros jogos dele. E cada vez mais é um jogo que eu gosto mais. Extremamente punitivo. Extremamente punitivo, mas muito gostoso. E merecia uma versão nova, porque que joguinho feio. Tá horroroso. Tô vendo. Aí Feio mesmo. Tadeu chegou pra mim e disse assim, esse jogo merecia uma versão melhor de aniversário. Eu falei assim, mas essa aí é de 10 anos, pô. Essa que era pra ser bonita. Que é especial. Essa que era pra ser bonita e é feia. Cara, é feio. Os jogos antigos do Feld são horrorosos. As cartas são feias. São todos publicados pela Alea. Alea, eles têm seus méritos, porque eles criaram. As caixas grandes da Alea foram marcantes na história dos jogos de tabuleiro, porque eles trouxeram. O Feld existe hoje por causa da Alea, não só ele, o Porto Rico foi dessa série. Nízia também. O Nízia fez muita. O Ra eu não tenho certeza, mas acho que é dessa série também. Então, muita coisa da Alea boa, mas a produção deles sempre foi bem ruim, assim. Tudo feito feio e assim com componentes ruins. Desastrosos. E a Alea parece resiliente na ideia de nunca mudar. Tem seu charme, pra quem acha que tem, né? Tem seu charme, né? Ficou vintage, né? Como diria as pessoas aí. Justo. Mas é muito feio. Os jogos. Aquela trilha de pontos do Castles of Burgundy é deprimente. Que ela faz uma curva e tal. Enfim. Mas esse jogo foi muito legal. E um outro que foi uma grande surpresa pra mim. Eu comprei, na verdade eu ganhei de presente de Natal do meu tio. Um jogo que eu não dei muita bola assim, mas eu joguei 3, 4 partidas. E foi bem legal, que chama The Valley of Eternity. Todos os jogos que eu joguei dele foram muito divertidos, bem disputados. Um jogo fácil de ensinar, gostoso de jogar. Eu gostei muito, muito, muito mesmo desse jogo. E aqui no Brasil ele foi lançado, né, recentemente, pela Across the Board. Acho que foi. E deu. Não sei bem se foi. Porque ele é recente, né? Mas pode ser que tenha. Pode ser que a galera ainda não deu muita bola pra ele, igual o Revive, né? O Revive também a galera não deu muita bola no início. É verdade. E aí agora já acabou. Não tem pra vender mais. Acabou o Revive? Acho que acabou. Acho que tem 1 ou 2 lojas vendendo aí por mais de 500 conto. Ixi. Quando você jogar, você vai gostar. É um jogo que tem a sua cara. Eu tenho certeza que sim. Eu tô querendo jogar ele. Eu só não peguei porque você pegou, inclusive. E esse jogo é muito bom. A galera aí que acha que vai flopar, que o jogo não presta, o jogo é muito bom, viu? Muito divertido. Gostei bastante, as partidas bem legais. Então, teve mais jogos, né? Teve muito no ano novo, né? Eu e Jéssica jogamos Wingspan Ásia, jogamos o Campus de Arley de novo, que agora entrou no meu coração e mora lá e não paga aluguel. Jogamos Hallertau, Stone Age, joguei muita coisa nesse de ano aí. Muito bem, Lucas. E eu tava tentando achar aqui In the Valley of... Como é? Valley of Eternity. In the Year. Não, In the Year of the Dragon eu achei aqui. Muito feio. Valley of Eternity. Ele é bonito. Valley of Eternity. Ok. Eu joguei com o Lucas, tu não dá nada olhando pro jogo, mas ele, assim, não é um jogo pra mim, eu não teria na minha coleção, mas eu me diverti jogando. Não vou falar. Ele é bonito, diferente do In the Year of the Dragon, que é horroroso, ele é bonitinho. Vem até uma peça lá bonita que não serve pra nada,
Igual a árvore de Everdell. Qual a árvore de Everdell? Esse ano, eu vou citar um jogo só que eu joguei. Ele é um jogo de 2001. E ele é um jogo interessante porque ele tem muitas similaridades com xadrez. E não é o Onitama, não. Esse jogo se chama Hive, ou Colmeia. Ah, eu sei qual é. É um jogo Eu já tive esse jogo. É um jogo de 2 jogadores. Eu joguei a versão Carbon, que é preta e branca, então ela não vem com as peças coloridas como o original. As peças só são ou pretas ou brancas, né? Tem com fundo branco e os insetos pretos, ou o fundo preto e os insetos brancos. E ele é um jogo de tipo xadrez, onde você tem em cada lado uma abelha rainha e você tem uma série de insetos como suas peças, que cada um deles se move de maneira diferente. O teu objetivo é você cercar a abelha rainha adversária, usando os tipos de movimento de cada um dos seus insetos, né? Então você vai primeiro escolhendo, colocando eles o posicionamento da sua abelha rainha e tudo, e depois você vai movendo os seus insetos em direção, vamos dizer, ao campo adversário, tentando cercar a rainha adversária. Muito divertido o jogo, né? Simples, fácil de ensinar, só você aprender o movimento, como cada um dos insetos se move. Você tem aranha, por exemplo, você tem besouro, você tem formiga e gafanhoto, e aí cada um deles tem movimentos diferentes, alguns deles se movem por cima de outras peças. Tem a expansão com o mosquito, que o mosquito imita o movimento do inseto que estiver mais próximo a ele, né? Então, foi só um dos vários jogos assim de ano novo. Eu joguei mais jogos de festa, vamos colocar assim. Um jogo chamado Quirkle, onde você tem um saco com várias peças com formas e cores diferentes, e você tem que formar sequências de 6 ou 6 cores, né, diferentes, mas mesma forma, ou 6 formas diferentes com a mesma cor, e aí você tem que ir contando os pontos. O único saco desse jogo é quem tem que contar ponto, fica contando ponto o jogo inteiro. Normalmente para o resto da mesa, né? Então é um pouco chato. E o Picomino, que é o clássico da minha família, é o jogo da minha família, né? O Picomino do Kinisa é um jogo, acho que eu já mencionei ele aqui, não é possível. Eu conheço de nome, sim. Você comentou. Sim, que é um jogo de push or luck com dados, né? Então o Kinisa que faz de tudo, né? Desde o jogo do coelhinho do meu filho até jogos mais avançados. Esse é um dos jogos favoritos aí da minha família. E fora isso, eu arrumei a minha prateleira de jogos, né? Adquiri alguns jogos no final do ano, como os senhores sabem, e deu uma organizada e ficou muito bonito. Eu sou muito sistemático com a mandar uma organização foto da minha depois. prateleira. Tá, Eu também gosto. Mandar. Eu não, eu só vou empurrando lá, tentando achar lugar pra colocar. A Jéssica já tá enlouquecendo. Acho que eu vou parar de comprar. Em algum momento você tem que parar. Não, eu sou muito eu organizo tudo, assim, os tamanhos das caixas, né? Ponho elas numa sequência descendente, da caixa maior para caixa menor por prateleira. Aí eu mudo os jogos de prateleira, porque em uma tá faltando um espacinho, aí tem uma caixa maior que cabe ali. Aqui tá precisando de espaço. Pois é, eu vou fazendo esses arranjos aí. Os guarda-roupa chega a estar empenado aqui, ó. Tem umas partes que tá empenado. Que jogo, eu não sei mais onde é que eu enfio. O Lucas tem jogo demais, tá louco. Eu vou frequentar os compradores anônimos aí. Vou parar de comprar jogo. Eu vou pegar só mais um que eu vou falar no Tô no Hype aí depois, né? É só mais um. Eu fiquei sabendo por um ouvinte, o Thiago Coletes, que me contou que em Brasília ele aluga os jogos dele numa locadora. Vocês já tinham ouvido falar desse tipo de negócio? Sim, é comum, no Brasil? É comum aqui no Brasil.
E Sim. em Montes Claros não tem Eu locadora? acho que teve uma que faliu no Covid, não foi? Tem a daquele carinha lá do Valhalla, ele aluga uns lá, mas o jogo dele é ruim. Não conta. Ele tem 3 jogos e quer fazer uma locadora, não tem como. É um Aí, jogo Lucas. de festa lá. Aí, Lucas. Não, pô, mas ele não vai ter A o jogo que eu solução, quero não, a alugar. solução para você. Eu alugar os meus? Você abre uma locadora. Talvez, se eu ficar desempregado. Aí não vai ter jeito, vai ter que ser isso mesmo. Tem que Lucas, alugar. tem que ser empreendedor. Tem que já começar. Dá agora. trabalho demais, moço. Imagina, eu ter que alugar ainda, ir lá bater cartão na empresa. Você é doido. Aí eu não vou respirar, não. Que hora que eu vou jogar? Não vai ter horário pra jogar. Um comentário sobre o Hive que você falou, Matheus. Se um dia eu for dar uma disciplina, se um dia eu ficar com a disciplina de inteligência artificial, o Hive é muito provavelmente o trabalho dos alunos do final de semestre ou do meio de semestre vai ser fazer um algoritmo de min-max para jogar o Hive. Eu já tinha pensado nisso, acho que deve ser bem legal de fazer uma disciplina isso aí. Inclusive o jogo ele é recomendado pela Mesa International, que é essa instituição de pessoas com alto QI, né? Ele tem o selo da Mesa International. Por isso que eu vendi o meu. Eu tenho um pouquinho de implicância com esses caras aí. Eu até entendo, né? Eu não é que eu sou nenhum fã, assim, mas achei interessante mencionar por ser, então, um jogo que normalmente é colocado não exatamente como uma forma de entretenimento, mas até como uma forma de você, Tadeu vai inclusive a sua bombar inteligência. Tadeu vai bombar uns 7 alunos com esse jogo aí só hoje. Não, é um jogo bom pra fazer IA, porque ele tem uma coisa que chama FANOUT, fator de ramificação. O número de opções que você tem em cada jogada não é muito grande, que torna ele muito adequado para ser como resolvido. no jogo de xadrez, mas mais simples, né? Eu acho que xadrez, o FANOUT do xadrez eu acho que é sensivelmente mais alto que o do Hive. Claro, mas eu entendo o que você está dizendo, né? E concordo, é verdade, porque tem menos peças e menos eu acho que deve ter o quê? Umas 8 jogadas, 10 jogadas possíveis a cada momento, uma coisa assim, né? E cada jogada, ela abre uma série de possibilidades, mas muito menos que o xadrez, né? Então, eu acho que seria um jogo adequado para uma disciplina e o pessoal gosta, a aluna adora. Se tiver algum aluno do Tadeu ouvindo, fica aí a dica, viu? É que eu não dou áudio. Já começa. A minha colega Luciana faz um excelente trabalho dela, dando a disciplina de inteligência artificial. Já começa a estudar aí, que quem sabe ele mete a dica lá pra Luciana. Fala, Luciana, faz isso aqui, ó. Se quiser eu bolo pra você. Nós vamos bombar uns 4, 6 aqui, ó. A Luciana é boazinha. Eu também sou bonzinha, me dou bem com meus alunos. Muito bem. Pessoal, vamos falar do jogo principal. É um jogo que Lucas colocou na lista dele do top 10. Nós vamos falar hoje de As Ruínas Perdidas de Arnak. É um jogo publicado pela CGE, jogo muito interessante, inclusive um jogo que as pessoas referenciam como sendo um clássico da CGE, no sentido que a CGE tem essa salada de pontos, esse mistura de vários tipos de jogabilidade diferentes. Vou passar para Lucas Silveira nos dar os dados técnicos de Arnak. Diga aí, Lucas. As Ruínas Perdidas de Arnak, mais conhecido somente como Arnak mesmo, né? Que dá trabalho demais falar esse nome todo. Tipo o Settler of Catan que virou Catan. Daqui uns dias vai virar só Arnak também. Com fé em Deus. Tomara. Lançado aqui no Brasil em setembro de 2021 pela Devir, né? A editora aqui que nos presenteou com essa maravilha. E as mecânicas deste belíssimo jogo são a alocação de trabalhadores, construção de baralho, que é o famoso deck building, contratos, habilidades uma vez por partida, compra aberta, mover-se pelo baralho, tem o modo solo, né, para quem gosta aí, e recurso para mover e ordem de turno progressivo, de acordo com a Ludopédia. Essas são as mecânicas. E o tema dele é um tema de aventura, né?
Você está lá explorando uma ilha em busca de tesouros e novas descobertas para a arqueologia mundial, né? Aqui temos o nosso Indiana Jones ou Nathan Drake, né? Como você queira nomear. Se bem que ele parece muito Nathan Drake, o carinha da capa lá. Ele é um jogo que ele totalmente faz referência aos filmes e jogos, né, de exploração, arqueologia, descobertas, caça ao tesouro, vamos colocar assim, né? Tem uma caixa, inclusive, que mostra aí, como o Lucas falou, um explorador na ilha, né, no fundo um templo perdido, né? Você explora muitos templos aí, você vai em sítios arqueológicos, você explora, né? Falando da caixa, vamos falar um pouco da arte do jogo. A arte do jogo é belíssima, né, Otávio? Eu acho fantástica, toda a produção do jogo é muito bonita. Então, a arte elegante, a temática muito bem representada em toda a arte. Eu acho fantástica a arte do jogo. Gosto bastante do design gráfico e da arte do jogo. O manual ficou muito legal também. A gente quase nunca fala, mas o manual do Arnak é lindíssimo. Parece bem aqueles, né, diários que as pessoas anotam e desenham. Ficou bem legal mesmo. Quem ouve você Eu já falar... ouvi comentários sobre o manual de gente que me falou uma coisa muito rara. Falou assim, eu prefiro ler o manual do Arnak do que assistir um vídeo para aprender a jogar, porque o manual me explica melhor o jogo do que um vídeo de YouTube. Isso é muito raro, porque eu mesmo uso vídeo de YouTube muitas vezes para aprender a jogar. Vocês concordam com esse comentário? Cadê o que lê manual aí? Eu ia comentar que pro Lucas que quem ouve ele falando vai achar que ele lê o manual em vez de mandar eu ler e depois pedir pra explicar pra ele. Eu não leio nada. Quem lê é Tadeu. Mas o do Arnak é uma das raras exceções, porque ele é muito bem escrito, muito bonito, né? Então, e eu também sou apaixonado com este jogo, fiquei aficionado com ele um tempo, querendo de tudo quanto é jeito, né? Esse jogo, consegui numa troca com Camila. Eu passei o Anki pra ela. Olha aqui, passou a perna nela, hein? Pobre Camila. Ela gosta, né, desse jogo. Porradaria, miniatura. E foi bem no lançamento do Anki. Eu ganhei ele num sorteio, o Anki. E Camila ganhou o Arnak num sorteio também. Então, meio que a gente só trocou. Foi tudo festa. Você se deu bem. Inclusive, Lucas, descreve aí para as pessoas, porque esse jogo tem um tabuleiro muito longo. Tem um longo tabuleiro. Quais são esses componentes aí que fazem parte do Arnak em termos tem uma trilha de pesquisa, tem o seu tabuleiro individual, né? Você tem o tabuleiro individual, você tem o tabuleiro onde você começa, um tabuleiro grandão que tem as escavações que você tem que explorar e também a trilha que você tem que subir pela direita. Aí o manual, o tabuleiro, ele tem duas faces, né? Tem a Ilha da Cobra, que é aquela mais difícil, a da Cobra que é a mais difícil e a da Águia que é a mais fácil. A Cobra é mais difícil. Isso. Aí são essas duas. E ainda tem um tabuleirinho pequenininho lá que você coloca os recursos, né? Que eu acho isso muito legal. E tem os espaços para você colocar todos os recursos do Arnak. Eu tiro aquele tabuleiro quando eu jogo. Eu sujeito pirracento. Eu adoro ele. E os componentes são lindíssimos, né? Os componentes de a flechinha, aquela tabuazinha, inclusive até os cartonados são bonitos, a moeda e a bússola, né? São bonitos. De fato, as de metal são lindíssimas, belíssimas. Acho que são as melhores moedas de metal que eu tenho, são essas aí. Eu procurei para comprar, já não acha mais. Você acha no site que faz Moedas e Companhia. Esse site eu não conhecia, procurarei. É lá que faz. Isso eu faço questão de ter. Vale a pena. E com certeza. Para quem ama o jogo, quando você ama um jogo, você tem que tentar, obviamente, na medida que as suas finanças permitem, ter tudo do bom e do melhor dele.
Então todos os componentes são lindíssimos, as cartas são lindas, a arte é linda das cartas, os meeples são bonitinhos também, tem eles lá, parece que é um chapéuzinho, né? Não é igual o do Great Western Trail, mas tem um formatinho do chapéuzinho. Eu até prefiro Então, o Arnak do GWT. O do GWT é o chapéu mesmo, sem caixa, bem esquisito. É um chapéu de plástico. É engraçadinho, mas eu prefiro a elegância do Arnak também. Então toda a arte dele é belíssima, o tabuleiro é muito bonito, é bem explicativo, você entende, né? Quando você entende o jogo e você explica para a pessoa, a iconografia é bem tranquila, tem uma ajuda também que facilita muito, é uma das melhores ajudas que eu já vi. Só explicar rapidamente pro pessoal como é que funciona, para pessoa que talvez não conheça tão bem, uma explicação rápida de como funciona. Então, ele é um jogo de alocação de trabalhadores em que você faz híbrido junto com as suas cartas, que você faz o seu deck building. E as cartas, elas têm triplo uso. Elas podem ser duplo uso, elas podem ser usadas pelo efeito delas ou para ajudar você a alocar seus trabalhadores. Então as cartas têm barco, carro, avião. Quando você vai alocar um trabalhador, você tem que descartar uma carta que tem um veículo que te permita te levar para aquele local. É uma mecânica muito similar ao que faz Duna, de misturar a alocação de trabalhadores com o deck building. E aí essas escavações que o Lucas estava falando justamente são os locais onde você vai fazer a alocação de trabalhador. E o principal lugar onde você vai gastar esses recursos é justamente nessa trilha de investigação que o Matheus tinha falado, em que você vai investigar com a sua lupa e depois tomar notas com o seu livrinho, e isso é de onde vem grande parte dos seus pontos. E você começa com 5 cartas na sua mão, e você vai comprando itens ou artefatos, e essas cartas vão se juntando à sua mão, e aí a cada turno você pode reutilizar essas cartas. Os itens e artefatos, se você tiver certos recursos, você pode reutilizar eles, né? Como, por exemplo, a tábula, se você tiver, acho que também as pontas de flecha em alguns casos. E aí é que vem o componente de deck building dele, né? Ele lembra bastante esses deck buildings tradicionais, mas ele tem algumas modificações que eu pessoalmente gostei. Uma delas é que você tem 2 tipos de cartas. As cartas, digamos, normais, né? Elas vão, ao contrário de grande parte dos deck builders que você bota diretamente no descarte, elas vão para cima do seu tabuleiro, do seu deck, e tem as cartas de artefato, que aí quando você compra, elas já fazem um efeito delas, e aí depois elas vão normalmente para o seu descarte. Para você reutilizar elas, você precisa sempre de uma tábua, um tablete, uma tábua para poder usá-los. Essas são as cartas azuis, que são as cartas de artefatos. De artefatos. E as que vão pro topo do deck são as cartas de escavação, eu acho. Escavação, bússola, moedas. É aquela que tem uma pazinha de pintor lá, que tem experimento. Sim. Expliquem pro pessoal aí quais são as ações que você pode tomar no seu turno no Arnak. Tem diversas. Então a mais básica é botar um trabalhador, onde você casa o trabalhador com uma carta que tem um símbolo que te leve ao local. Você pode ter cartas que por si só já são uma ação, e aí você faz o efeito delas. O jogo tem muito do que ele chama de ações grátis. Ele tem aquele símbolo universal de ação instantânea, que é um relâmpagozinho. Muitas cartas você joga sem gastar a sua ação. E a outro tipo de ação comum também, além de jogar as cartas, é subir nas trilhas. Subir nas trilhas, tanto com a sua lupa, que significa que você está investigando, quanto com o seu livro, que significa que você está tomando notas e catalogando as coisas que você encontrou. Ambas coisas são ações que consomem os recursos que você tipicamente pega com a alocação de trabalhadores. E comprar cartas. Cartas ou artefatos. Verdade, eu sabia que estava faltando alguma coisa. Mas tem algumas outras coisas também, comprar os tabletes quando você está lá em cima também. Tem inúmeras maneiras de usar suas opções.
tem algumas ações também no seu tabuleiro individual que são ações grátis, né? Que você pode trocar tokens, né? Quando você explora um local desconhecido, você ganha um tabletezinho que vai lá pro seu tabuleiro individual, que ele vale ponto no final do jogo. Porém, durante a partida, você pode utilizá-lo para pegar recursos que você está precisando. Às vezes, para você dar uma subida na trilha, né? Pra você fazer mais pontos e tal. Isso é uma ação livre também. E também tem aqueles carinha lá, Tadeu, que você consegue pegar no caminho. Os ajudantes. Os dois ajudantes, exatamente. Isso. Os ajudantes também te dão ações livres, né? Que você usa eles uma vez por rodada. Isso, É rodada? exatamente. Rodada. Isso. Esse jogo Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para a audiência entender melhor, porque quando a gente fala de alocação de trabalhadores, normalmente a associação que a gente tem é que, né, você tem um pool, grupo elevado de trabalhadores, mas no caso do Arnak não é bem assim, né? Você não tem muitos trabalhadores, você não ganha novos trabalhadores também, né? Fato, apenas 2 no jogo base, e com as expansões chega um dos personagens tem 3. É só Indiana Jones e Lara Croft que tem. São os dois. Tudo bem. E inicialmente você começa com 5 sítios arqueológicos que você pode começar a explorar com esses 2 trabalhadores, certo? Fato. E Exatamente. depois você pode descobrir novos sítios que você pode explorar, certo? Isso. Que aí eles vão exigir veículos mais elaborados, né? Esses sítios iniciais, só com a bota, né? Que seria representando você ir a pé neles, né? De dedão. Você começa indo neles só com as botas, e aí depois esses sítios mais elaborados tipicamente exigem ou barcos, ou carros, ou até em casos extremos os aviões. E pagar bússolas ainda, né? Pra explorar a primeira vez, você paga a bússola. Exatamente. Isso. E falando sobre essa hierarquia de viagem, né? Sobre a bota, o jipe, na verdade, se, por exemplo, mostrar uma bota, você pode, na verdade, usar qualquer meio de transporte para chegar lá. Não tem que ser uma carta que te dá a bota, né? Fato, Você pode... o avião serve para qualquer coisa e a bota pode ser substituída por qualquer coisa. Uhum, muito bem. Isso. Senhor Lucas Silveira, queria te fazer uma pergunta aqui sobre o Arnak. Qual o objetivo do jogo? Como se ganha no Arnak, Lucas? Fazendo mais ponto que o amiguinho. Quanto mais ponto de vitória, melhor. Os famosos pontos de vitória, né? Os famosos pontos de vitória. Como você consegue eles? Com muita luta. Bastante luta. Você subir, você angariar recurso. Você começa a jogar carta e angariar recurso. Desculpa o palavra do cu. Porque você consegue, você vai caçando jeito, arrumando a jeito de conseguir recurso, e aí você consegue pagar e sobe lá com a sua lupinha. Aí quando você sobe com a sua lupinha, você chega num lugar que vai te dar um recurso que você tava precisando, que vai fazer você subir com o mapa, e aí você vai combando uma coisa atrás da outra, e vai subindo, vai subindo. Às vezes, nas últimas rodadas, uma jogada sua demora, sei lá, 5, 6 minutos só de combo, um atrás do outro, pá, 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 pá. E isso é uma delícia. É uma delícia, você vendo as coisas funcionando. Isso é simplesmente maravilhoso. Isso eu ia comentar, esse jogo ele tem aquela injeção de dopamina desses jogos em que uma coisa comba com a outra, que comba com a outra, e às vezes você consegue preparar um turno, aquele jogo, os americanos chamam de mega turn, né? O mega turno, em que você deixa todo o chão preparado, que você faz isso, que te permite fazer aquilo, que permite fazer isso, aquilo. E o Arnak, eu acho que é dos que tem esse tipo de coisa mais saliente dos jogos que eu conheço. É ele, o Castles of Burgundy também traz isso. O Wingspan menos, bem menos. Você acha? Muito menos. Eu acho que eu espero tanto. Eu também acho. Eu gosto muito de Wingspan, mas eu também acho. Porque o Arnak, o que pode acontecer? Essa, na minha concepção, duas situações, na verdade, 3 situações podem acontecer. Você fez um plano e ele vai ser exatamente como você planejou. Pá, 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 pá. Outra coisa, você fez um plano e ele vai sair exatamente como você não planejou.
Então, você pensou e as coisas não deram certo, porque, sei lá, faltou uma tábua, faltou alguma coisa. Isso acontece mesmo. É. E a terceira situação é você planejou uma coisa e acontece coisa melhor do que você planejou que aconteceria. E eu acho que o Wingspan não tem isso, porque o Wingspan, o planejamento que você faz acontece exatamente como você planejou. Dificilmente você vai ter uma variável no Wingspan que vai te prejudicar nisso. Você não vai ter um mega turno que você encadeia uma. É isso que eu queria dizer. O que eu tô falando no caso do Wingspan é a questão do mega turno. É a questão da engine que você constrói não do compara. combo. No Wingspan você faz assim: você vai fazer aquelas 4 ou 5 ações em sequência. No Arnak você vai fazer metade dos pontos que você fez numa rodada. É outro nível. Entendi. De fato, eu não conheço nenhum outro jogo que tenha. Os únicos que eu consigo comparar é o Castles e o que a gente falou hoje, o Revive. Mas eu acho que o Arnak é o que mais tem isso, de você poder preparar um turno gigantesco que você faz milagre naquele turno. O Revive eu não conheço. O Burgundy tem isso, mas até hoje eu nunca consegui fazer. Aí deve ser deficiência minha mesmo. O Wingspan, ele tem, mas ele tem, só que é aquela coisa engessada, vai ser sempre aquilo ali que você planejou. Porque no Arnak você planeja uma coisa que às vezes pode se transformar em outra coisa no meio do caminho. E no Wingspan isso não acontece. E tem um jogo também que faz isso também em menor escala do que o Arnak. Acho que o Tadeu nem gostou muito dele, chama Fornalha. Ele faz um pouco disso. E ele tem essa questão do mega turno, que as coisas vão acontecendo, só que numa escala bem menos emotiva do que o Arnak. É um jogo ok, eu gostei, mas nem se compara em relação. É só mais a questão do mega turno que você pode fazer nos dois jogos, né? Mas o Arnak, porra, que isso, muito louco aquela coisa. Eu achei interessante que o Lucas mencionou entre as mecânicas, ele falou de comércio. E foi uma coisa assim, eu joguei e assisti muitos reviews e eu falei, bom, tem um comércio aqui, porque você está sempre trocando os recursos, você investe um certo recurso, pega alguma coisa em troca, mas engraçado que nos reviews as pessoas normalmente mencionam o deck building, mencionam a alocação de trabalhadores, coleta de recursos, mas ninguém fala que tem um comércio forte no Arnak. Não, mas é porque você pega, por exemplo, quando você tem que superar um guardião, né, por exemplo, você pega os recursos que você tem, que você ganha durante o jogo, você investe em alguma coisa para tomar alguma coisa em troca, né? Então você está sempre investindo recursos e trocando. Eu achei interessante também que os ídolos que você ganha, né, eles te dão pontos de vitória, mas você pode escolher, né, trocar os ídolos para ganhar recursos para talvez ganhar mais pontos de vitória. Isso, eu quase sempre troco todos, eu nunca me seguro. É muito interessante isso, eu achei muito boa a mecânica, eu fiquei assim, falei, essa é uma mecânica muito interessante, porque você pode ou tomar uma posição mais conservadora e falar, eu vou ficar com meu ídolo aqui porque eu tenho 3 pontos, ou eu posso usar ele para pegar moedas, para pegar recursos, para poder superar um guardião, e aí o guardião vai me dar um boon, né, que a gente chama, como chama em português, que é a ação livre que o guardião te dá quando você supera ele. Não lembro como é que é em português, mas eu sei qual que tá falando. Ele te dá algum recurso que você pode virar ele sem gastar sua ação para te dar alguma coisa. Um movimento, ou tocar uma carta fora. Ação grátis. Ação grátis. Além dos pontos de vitória. Então isso é muito, muito interessante. E você começa com 2 cartas de medo, que as cartas de medo elas valem pontos negativos, né? Eu acho que no jogo elas equivalem ao teu dano, né? Aos pontos de dano, porque não tem realmente ponto de dano nesse jogo. Ela só te dá ponto negativo e suja seu baralho. E te dá uma bota, né? Se você precisar de uma botina, dá uma bota no desespero,
Ele é mais pra Aham. ser tirada, pra te estimular É. a pegar alguma coisa pra limpar seu baralho. E tem lugares que te dão recurso e te dão medo. E também tem outro caso estratégico que você pode fazer. Uma coisa que a gente não comentou, né? O Matheus estava falando dos guardiões, né? Quando você descobre um lugar novo, uma das coisas que aparece no lugar novo é o tal do guardião. E aí você tem duas opções. Ou você derrota ele e ganha esses booms que o Matheus estava falando, ou você aceita e não derrota ele, e aí você ganha uma carta de medo. E a terceira opção é que se você joga a expansão, alguns personagens podem sair correndo e deixar ele lá também. Então tem essas... Covarde. Exatamente. Agora, uma coisa do Arnak que me encanta nele, ele é um jogo típico pra ter AP. Um jogo típico pra ter Vero. AP e não tem. É impressionante isso. É um pouquinho, mas... É um pouquinho, mas assim, é impressionante que é um tipo de jogo que tem tudo pra ser um AP muito alto e parece que isso é não um AP? acontece. Desculpa, Lucas, eu não sei. Análises, parálises. Análises, É parálises, esse negócio ok. aí. É o cara que demora pra jogar. Ele tem tudo pra acontecer isso e geralmente não acontece, porque enquanto a pessoa tá jogando, você tá ali fritando, pensando no que você vai fazer. E a única forma de você não conseguir fazer as coisas é se a outra pessoa ou no local que você queria ir e tudo mais. Mas ainda assim você consegue bolar plano B, plano C, até plano D se você quiser, e com uma certa rapidez até. E isso me encanta nele. Talvez com algumas pessoas em específico, eu não vou citar o nome, né, Éder? As coisas mudem. Mas na grande maioria das vezes isso me impressiona nele. Que tem tudo pra ser um jogo com muito AP e não tem. Ô Lucas, mas então, e onde é que tá a interatividade entre jogadores aí nesse Arnak? Geralmente a pessoa vai no lugar que você quer, filho. Não tem conversa. Tem alguns pontos de interação, não é o jogo mais interativo, de fato. Mas ele tem alguns pontos de interação. Tem o ponto mais tradicional de todo jogador, a alocação de trabalhador, né? Que o coleguinha vai pegar o seu lugar que você quer ir, mas também tem uma corrida na trilha de pontos, que tem caminhos diferentes e quem chega primeiro nos lugares ganha bônus. Tem a disputa pelo mercado de cartas, que muitas vezes você vai mudar o jogo se você vê que o teu coleguinha tá com uma chance de comprar uma carta que você tá de olho antes de você. E tem um pouquinho também a compra das tábuas no final do jogo, mas as principais fontes de interação são essas. De fato, na minha opinião, eu gosto bastante do jogo, mas um defeito do jogo é que a interação é um pouquinho baixa demais pro meu gosto. Agora, um detalhe importante dessa relação da alocação é que, por ter uma quantidade de locais pequenos, são poucos locais para você ir, e a questão dos trabalhadores, em alguns locais eles são bloqueados, dependendo do número de jogadores, invariavelmente alguém vai no lugar que você queria. Em toda rodada isso vai acontecer. Não tem o que fazer. Isso é o mínimo, né, de alocação de trabalhadores. Não, porque tem jogo de alocação que isso não acontece. O Feast for Odin, como é que é em português, Lucas? Banquete para Odin. Até alguém pode tecnicamente pegar o lugar que você queria, mas tem um lugar do lado que faz mais ou menos a mesma coisa. Então, e ainda tem lugar que você pode pôr, que você pode repetir a ação. Então, assim. E tem outra coisa também, se disputa pelos ajudantes também, que é uma coisa que às vezes você vai levar em consideração, né? Quem é o ajudante, o ajudante adequado para ele ou para mim, eu vou tentar correr antes dele. Então é pontual, não é a interação mais alta, mas eu não diria que também é um jogo de solo multiplayer. Ele tem um modo solo. Infelizmente sim. É uma expansão que é melhor, eu acho. Eu não sei porque eu nunca joguei nem o solo nem Pobre Ed, hoje tá sendo atacado de todos os lados. É que é triste tu comprar o jogo e metade do jogo vir pra modo solo que você não vai jogar. Aí tem que descontar no Ed. Muito bem, mais algum detalhe que a gente esqueceu sobre como se jogar Arnak? Talvez comentar sobre as expansões? Eu não tenho conhecimento das expansões, eu posso deixar pra vocês só falarem Tadeu rapidinho. tem o conhecimento. Você não jogou ainda, Lucas?
Ainda não. Tô esperando Então, você me ensinar. Vou deixar bem curto aqui. Na minha opinião, é aquelas expansões que você não deve jogar sem. As expansões melhoram o jogo sensivelmente, elas não mudam muito as regras. O que elas fazem é aquela expansão que eu gosto muito. Traz novas cartas para você comprar nos mercados e traz personagens diferentes para você iniciar, né? Aquele início assimétrico. Então, a primeira expansão, que é Expedition Leaders, líderes, não sei como é que ficou em português. Líderes de expedição. Líderes de expedição, em que você acha que vem 6 ou 8. Se eu não me engano, são 8. 8 líderes. Líderes se eu não me engano. Não lembro exatamente o número, mas é um número bem generoso, assim. E realmente são diferentes. Eu não joguei muito ainda com a expansão, mas me parecem relativamente equilibrados, assim, no sentido de que eu não fico triste de pegar nenhum deles. E eles realmente trazem um toque, assim, eles são muito bem feitinhos, assim, tem muita personalidade, são gostosos de jogar. E a segunda expansão também traz mais desses líderes, e aí traz um modo campanha e solo que eu não estou muito interessado em jogar. Mas eu acho que as duas atraem muito o jogo, melhoram muito o jogo. Aqui no Brasil elas vieram um pouquinho salgadas, o preço. Caríssimas. Tadeu, qual você indica pro nosso ouvinte aí? Se ele for investir em um, ele só tem dinheiro para uma. Qual que você indica? Expedition Leaders, sem dúvida. Não pensa duas vezes. Perdão. Se você quer solo e campanha, acho que é Missing Expedition na outra. Tem uma que é a caixa branca, que é a segunda, acho que é Missing Expedition. Essa traz menos líderes novos, mas ela traz esse modo solo mais pimpado, mais elaborado. Não sei os detalhes dele, e eu sei que tem um modo campanha que eu também não sei. Então, se isso atrai você, talvez seja interessante. Se o seu jogo é jogar com seus coleguinhas, Expedition Leaders, sem pensar duas vezes. Eu peguei essa aí. Não joguei ainda, que eu tô esperando um amigo meu que lê manuais. Mas é simples, eu te ensino em 5 minutos, barbado. Muito bem, senhores. Então vamos para comentar. Antes da gente comentar as notas, algum comentário sobre narrativa emergente no Arnak? Alguma experiência que vocês tiveram que foi interessante mencionar? Conta aí, Lucas. Porra, velho. Vou contar. Acho que foi nas férias do meio do ano. Nós jogamos dois jogos. Uma partida de Ark Nova. A primeira. Vou contar o assunto completo. Jogamos a primeira partida de Ark Nova. Matheus, eu tava esbagaçando. Eu tava deitando e rolando. Pá. Dei a vida nessa partida. O Lucas joga bem Ark Nova, é difícil jogar contra ele, sabe jogar. Dei a vida. Aí, no finalzinho, Tadeu vai fazer uma virada, me ganha por 1 ponto. 1 ou 2 pontos, não lembro. Foi no limite, eu lembro dessas partidas. Fiquei puto. Beleza, tudo bem, acontece. Ganhar dele nesse tipo de jogo é difícil. Tudo bem. Aí fomos jogar Arnak. Matheus, liderei de ponta a ponta, igual o Botafogo em 2023. De ponta a ponta. Sem chance pro azar. Deitando e rolando. Cheguei lá na frente, tava com uns 15 pontos na frente, na minha cabeça já, né? De Tadeu. As 2 últimas rodadas ele tirou ponto até debaixo do nariz e conseguiu fazer a. Eu fiz esse mega turno, assim. Aquele mega turno. Eu diria então, outra virada. O Lucas, que tanto no Ark Nova como no Arnak você jogou como o Botafogo em 2023, né? Chegou Palmeiras e tomou de você. Tomou. A mesma coisa. Como diz, né? Nadei, morri na praia. As 2 vezes. 2 viradas assim que eu não esqueço até hoje, que eu guardo no meu coração. A do Ark Nova eu tive minha forra depois. Nós jogamos de novo. Verdade. E eu tive minha forra. A do Arnak a gente ia jogar aqui pra pauta. Só que aí eu tive problemas no sábado aí. Que a gente tinha marcado pra jogar. Eu fui chegar em casa 9 horas da noite. Foi uma loucura meu sábado. E não consegui jogar pra pauta. E eu ia fazer a forra. Eu tava preparado psicologicamente. Eu ia dar a vida. Matheus, eu ia dar a vida. Tava pronto pra entrar em campo. Mas infelizmente, nossa, eu já tinha colocado. Eu tava com o coração na ponta da chuteira.
Mas infelizmente não deu certo, mas Tadeu está de férias. Eu tô mais ou menos férias, né? Eu tô chegando. Semana que vem acaba. Segunda-feira começam as aulas. Ixi, Vou já? meter o louco. Já. Porque ele tá todo lascado aí por causa de uns problemas que Pagando greve. É. Tu vai Mas- ver. Tadeu, que pena. A risada malvada do Matheus agora Que foi... pena. Então, senhores, vamos passar para as notas. Eu fiquei calado até agora, eu estava só focado na minha missão de... Né, porque eu falei com meu coach falou para 2025 você tem que ser um bom host. Resiliente. O host não dá a opinião dele, né, ele tem que conduzir a conversa. Cara neutro, deixa os palhaços fazer as palhaçadas. Né? Então, eu tava sendo o fio condutor aqui até agora, e aí vai chegar a hora de eu dar a minha opinião sobre o Arnak. Vocês se preparem pra minha opinião Ok. sobre o Ah, Arnak. você já deu spoiler pra gente lá no grupo. Eu vou Você tem começar. todo o direito de dar errado. Pode começar, eu sei que você já começa falando abobrinha. Pode Eu começar aí. Eu acho que a minha vai ter mais impacto se eu falar por último, então eu vou deixar pra falar por último. Então, Já que eu beleza. sou host, eu vou passar para Tadeu Kinevitz aí, dar a sua opinião e sua nota para o Então, Arnak. minha nota para Arnak é 9,5. Então, jogo Uau. muito bom. Jogo no top 20, talvez, top 30 certamente. Aqueles jogos que não tenho muito como dar errado, gostoso, temático, bonito, bem feito mecanicamente, divertido de jogar, tem esses dumps de dopamina quando você faz os turnos gigantes. Perde meio ponto por ser um pouquinho solitário demais pro meu gosto, mas fora isso, é um jogo fora de série. E aqui, isso aqui tá contando a expansão. Sem a expansão eu daria 9 pra ele. Muito bem. Muito bem. Lucas então, Silveira. Senhor Lucas Silveira. Como não é novidade pra ninguém, né? Nota 10. Né? Eu sou o Frank Santiago dos jogos de tabuleiro. Dá 10 pra Pois tudo. é. Mas não é pra tudo, mas pra Arnak sim. Arnak merece um 10, grandiosíssimo. Excelente jogo. Sempre foi paixão à primeira vista. Eu que venho dos jogos de videogame, tenho como Uncharted, um jogo de exploração, um dos meus jogos favoritos. Nada mais justo do que nos jogos de tabuleiro esse tipo de temática também ter nota 10, além de tudo que eu já falei, né, do jogo, igual o Tadeu falou, as injeções de dopamina que esse jogo nos dá. É muito, muito, muito legal. Então, nota 10, grandioso. Comprem Arnak se tiver num preço bom, porque geralmente esse diacho desse trem é caro. Eu vou fazer um comentário sobre isso. Então vou fazer meu comentário. Vocês foram muito generosos aí com as notas, Ok. né? Para não dizer assim, vamos por partes, né? Arnak é um euro com muita consistência, né? Muitas mecânicas interessantes, Mas muita troca de Justificar é recursos. injustificável. Vai lá. Uma arte gráfica belíssima, realmente merece 10, o fator produção. Ele é o lançamento, afinal de contas, ele é o lançamento aí da CGE. A CGE, a gente costuma dizer que ela tem um lançamento de grande caixa por ano, né? E no caso do Arnak, para o ano que ele foi lançado, ele era o lançamento de grande caixa da CGE, né, que vem normalmente no final do ano e tudo. Então, claro, o fator de produção lá em cima. Agora, eu tenho uma crítica a esse jogo em relação à mecânica e o tema dele, e ela é integrada. É um jogo que no final dele eu fiquei com muita raiva dele, porque ele tem uma oportunidade perdida assim, tão grande, porque eu fui com uma expectativa, né? Eu adoro os jogos e os filmes, né? Do Indiana Jones, Tomb Raider, né? O Uncharted, Alan Quinn, Tudo por uma Esmeralda. Eu cresci vendo esses filmes, é o meu estilo de filme favorito. E ele reproduz muito bem, ou tenta reproduzir muito bem essa sensação de você estar jogando o jogo do filme. Mas para mim, tem uma coisa que falta no tema dele que é essencial. Eu não sei se vocês querem tentar adivinhar. O que todos esses filmes têm em comum que não tem no Arnak? Tu já jogou Dark Souls? Eu já joguei Dark Souls, claro. Já ouviu falar Git Good? Ah, já.
já, mas Eu não é acho, que isso esse que é eu tô o, falando. eu acho que esse é o problema. Vamos ver. Não, o problema, o que tem de comum em todos esses filmes, quando você Chicote. tá em busca de um artefato, é que sempre tem um antagonista que tá tentando frustrar os seus planos, chegar lá primeiro do que você. Esse E é teu coleguinha. existe muita interação entre o antagonista que está tentando sabotar seus planos, né? E você que está tentando chegar, ou o protagonista que está tentando chegar no artefato. E no Arnak não existe essa interação. Você não tem como sabotar os planos do teu amiguinho. Pelo menos não de maneira maquiavélica ou proposital, como você tem nesses filmes. É o antagonista que vai frustrar seus planos. Cadê aquela, por exemplo, mecânica Isso aqui do não é Fury of Arquitetos? Drácula, não, moço. Não, olha, Ele deixa eu vem falar, inventar moda aí. rapaz. Cadê aquela mecânica, por exemplo, do Arquitetos, que você pode chegar e tomar os trabalhadores, tirar eles de um determinado espaço no tabuleiro, né? Por que você não poderia... É uma oportunidade perdida em dois sentidos. Primeiro, porque podia introduzir interatividade onde não tem nesse jogo, porque ele sofre dessa mania dos jogos modernos, que você tem um tabuleiro central, mas tá, no final das contas é cada um jogando o seu jogo, né? No seu pequeno tabuleiro na sua Mania frente. de interagir. E o tabuleiro central é só para, vamos dizer, marcar progresso, né, no final das contas, né? E você podia adicionar ao tema com essa mecânica, porque aí você poderia realmente tá reproduzindo o tema desses filmes, em que você tá todo mundo correndo para pegar um artefato e você tem como prejudicar o seu amigo no processo, ou você pode prejudicar ele no processo, e aumentar a interatividade na mecânica do jogo e ia beneficiar o tema. É uma oportunidade perdida, assim, sem igual. Eu fiquei puto, eu terminei o jogo e falei assim, mas caramba, como é que pode que o design do jogo não pensou era só introduzir uma mecânica que você pudesse interferir nas ações do seu colega. Vou convidar a nossa audiência a não perder a oportunidade de insultar o Matheus e dizer como ele tá errado aqui no nosso... Você pode me dizer como eu tô errado, porque, olha só, Tadeu, em termos de narrativa emergente, o quanto isso ia adicionar na narrativa emergente, entendeu? Quanta história você ia ter para contar, né, de como você tava para ganhar, e aí alguém e sabotou. O Lucas te contou quase chorando agora uma coisa que aconteceu há meio ano atrás. Não, mas isso foi só... Ele achou que ele tava ganhando, porque tinha contagem de ponto, aí você tirou contagem de ponto pelo nariz, e toda a narrativa emergente do Arnak vai ser a mesma coisa. É a única coisa que você pode... É a única coisa eu que você até pode concordo que você poderia introduzir alguma coisa que, tipo, sei lá, roube uma tábua, alguma carta, alguma coisa do gênero. É pior o jogo. Dá pra fazer um jogo assim como o Matheus falou, mas não é só uma pequena modificação. O jogo ele tá muito... Porque a graça do jogo é você preparar uma jogadona grande. Se o coleguinha vem, eu vou te tirar de piada uma tábua e estraga seu jogo, você vai sair muito chateado. Não é um jogo que se dá pra fazer esse tipo. Eu gosto do tipo de jogo que o Matheus falou, mas o Arnak, se você fazer uma pequena modificação agora, tem a carta de roubado e estragar o jogo. Eu não ia jogar o jogo. Bom, tendo em vista isso, talvez foi... Você tem um ponto. Vocês dois têm um ponto. A minha expectativa frustrada, que eu fui pro jogo com uma certa expectativa, mas eu vou dizer para vocês que eu não acho que seja apenas a expectativa. Eu ia falar do preço do jogo. Vocês falam que no Brasil o jogo custa caro, né? Isso, mais na de 500. Na Polônia, esse jogo está extremamente barato, principalmente no mercado segunda mão. Isso para mim, e muita oferta. Se eu quiser, eu posso entrar agora no OLX e comprar esse jogo pelo equivalente de R$130 com entrega inclusa, o jogo completo. E não existe falta de vendedor vendendo pelo mesmo preço.
Eu podia Vou te comprar esse falar o jogo preço aqui. agora. Eu podia comprar esse jogo agora por 130 slots. O jogo novo Olha está lá. custando 170 slots, que seria o equivalente de por volta de 220, 230 reais. Novo. Vou te falar aqui o Pra preço no mim, Brasil. isso jogo de caixa grande. Esse jogo de 500 caixa reais, grande. Né? Aqui, ó. Jogo de caixa grande não custa isso na Polônia, a não ser que o jogo tenha flopado. No Brasil, o mais barato aqui numa loja que chama Modo Avião Board Games, no Pix, R$ 464,63. Até que tá barato. Mas o problema No- também é que ele veio com a Devir, né? A Devir É. os preços que a Devir pratica aqui no Brasil são insanos. Ultrajante. No ponto que as expansões, eles demoraram, tipo, foi quanto tempo eles demoraram para as expansões? 2 anos, Muito né? tempo. Não, eles lançaram em 2021, setembro de 2021, e lançaram a expansão aqui no final desse ano, 3 anos. 3 anos. E ao ponto que eu importei elas, as minhas 2 expansões são importadas, e eu paguei mais barato importando do que a Devir cobrou aqui. Então é uma insanidade o que a Devir cobra dos jogos que eles vendem. Cara, mas ele, com base assim, na maioria. Isso é uma loja, viu, Matheus? Em todas as outras lojas é acima de 500 reais. Acima É. de 500. O preço base dele no E as cartão, né, expansões sem ser no Pix, é 549. E as expansões é 350 cada uma, né? Isso. Só, por exemplo, para medir jogo por jogo, outro jogo popular da CGE é o Civilization, né? Que no Brasil ou internacionalmente ele recebe o nome de Through the Ages, né? Esse aqui é barato porque flopou aqui. Pois é, mas aqui na Polônia, ele novo, e ele é um jogo muito mais antigo que o Arnak, hein? Ele é muito mais antigo. Ele sai novo por 250 slots. Ou seja, ele tá 80 slots mais caro que o Arnak novo, né? Aqui ele deve estar menos da metade do preço do Arnak. Aqui é 350. Eu Mas imagino. já teve muito mais barato que isso. Já teve mais barato. Mas olha só, gente, eu não tô querendo de maneira nenhuma sugerir que o Arnak é um jogo ruim. Ele frustrou minhas expectativas. Ele é um jogo que ele me deixou irritado pela oportunidade perdida que ele tem em relação Você tem todo o direito, Matheus, de estar errado. Todo direito. Claro, né? A Constituição lhe permite isso, né? Mas qual é a sua nota pro jogo, Matheus? Eu vou dar pro Arnak um 8. Vou dar um 8 pro Arnak. É muito bonzinho. Ainda deu uma nota alta ainda. Tem uma nota alta. Porque em si, né, ele é um euro de substância. Quem tiver buscando. Você jogou com as pessoas erradas aí. Quem tiver buscando um euro que não seja focado no tema de economia, como o Brás, por exemplo, né? Como a maioria dos euros que a gente conhece, mas que na verdade tem um outro tema, né? O tema dele ele é revigorante em termos de euro, né? Então não dá para não recomendar, né, o Arnak. E se você tiver uma preferência por jogos que tenham um modo solo, né, e que tenha um tabuleiro flexível, que tenha 2 lados, em que você pode começar no modo iniciante, depois você pode ir para um modo mais complexo, é um jogo que oferece para você essas opções. E aqui na Polônia, principalmente pelo preço que ele está saindo, ele é um mega negócio, né? Ele eu começar a comprar e exportar para o Brasil. Isso, vai ganhar dinheiro. Acho que eu vou começar a fazer isso. Muito bem, senhores. Então, esse foi a nossa sessão sobre o Arnak. E vamos para a nossa última sessão do programa, que é o Tô no Hype. Eu vou começar com o Lucas, porque eu e Tadeu estamos meio alinhado no nosso Tô no Hype, né? Então, Lucas, qual o jogo que você está no hype aí? Estou no hype, não é um jogo novo, ele é relativamente um pouquinho mais velho, não sei exatamente de que ano, mas vamos chutar aqui pelo menos uns 3, 4 anos para trás. Chama The King's Dead, né? Eu sei qual é esse jogo. É um jogo que me parece, eu vi alguns vídeos, li o manual, né, traduzido,
Me parece um jogo extremamente elegante, simples e tático. São os jogos atualmente que eu gosto, são jogos táticos, rápidos, que você vai queimar a sua mufa, mas não ao ponto de dar dor de cabeça. E é esse tipo de jogo que ultimamente tem me agradado bastante. E no Brasil ele não se vende, né? Não tem ele aqui no Brasil, infelizmente. Porém, um amigo nosso, Matheus, que chama Matheus, está indo para... O outro Matheus está indo para Londres, né? E aí ele vai trazer pra gente alguns jogos, dentre eles o The King is Dead, que eu vou comprar. Aí, Matheus, dá um pulinho lá em Londres, leva uns joguinhos pra nós aí da Polônia, em conta, né? Chegadinha em Então, Londres. aqui pra Londres é 2 horas de carro. Aí você vai lá, uma barbada. Você não vai fazer isso pro seu amigo, pro seu companheiro de bancada. Óbvio que você não vai me deixar na mão. Você só dá um pulinho lá em Londres, aproveita, assiste um jogo lá do Arsenal, sei lá, e deixa os joguinhos lá da Polônia com preços acessíveis, um Arnak aqui pra gente superfaturar, quem sabe? Um Arnak, né? Pra meter a faca em alguém. Então você facadinha. faça esse favor, né, de dar um pulinho lá em Londres e entregar alguns jogos pra ele trazer. Diz ele, vai trazer uma mala de jogo pra nós, né, não, Tadeu? Conta a lenda. Conta a lenda que é. Vamos ver. E Jéssica tá feliz com isso. A gente não sabe ainda, está em silêncio. É legal que no início do podcast ele tava falando que não ia mais pegar jogo. Eu Pois falei é. que esse era o último. Agora veio ok. uma mala inteira, de repente. Ô, Lucas, eu queria te perguntar uma coisa. Você que é fã do UV, é um assunto pouco aleatório, assim, mas eu vou introduzir aqui. Bora. Porque eu estava num debate sobre jogos do UV e me deparei com um jogo dele que as pessoas falam muito bem, mas ele é tão não UV que eu fiquei assim... Falei, vou perguntar para Lucas se ele conhece esse jogo. Você conhece um jogo de carta chamado Bonanza? É o primeiro. Já ouvi falar. Pois Dos é. feijãozinhos, né? Dos É feijões. isso, dos Tem feijões. aquela pegada que você não pode reorganizar sua mão e coisa. Isso, Tipo Scout. isso. E você coloca, você planta, né, os feijões, e aí você só pode colher eles se você tiver mais de um do mesmo no campo, né? Então você tem os seus campos, você pega as cartas e você não pode reorganizar sua mão, como o Tadeu falou, e você tem que plantar o feijão no campo. Aí você sabe quantos feijões daquele tipo tem no jogo todo. E aí quando você consegue colocar mais de um dentro do campo, você pode fazer a colheita e aí Eu acho você que ganha pode moedas. Você pode comprar os feijões dos outros. alguma Pode coisa assim, comprar né? os feijões. E a Eu negociação acho- é livre. Você pode comprar do jeito que você quiser. Você Uhum. pode Eu oferecer acho outros que feijões, moedas, né? E tudo. Então Você me livre perguntou negociação. aí sobre o jogo. Eu acho que esse é o único jogo lançado no Brasil que eu não tenho do UV, porque eu acho que ele não tá sendo vendido mais. Aham. Aqui no Brasil, eu acho que esgotou. E se eu vi a galera pedindo mais de R$150 nesse jogo, eu falei, não, Joguinho de aí já carta, é demais. não tem como. Não, aí já é demais. Uhum. Tudo tem limite nessa vida aí. Se O eu não UV me engano, acho que é o único jogo do UV lançado no Brasil que eu não tenho. Eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que é. O meu primeiro Tem jogo até aquele Reiki Volt, que é horroroso. é horroroso mesmo. Eu joguei. O primeiro jogo moderno que eu joguei na minha vida foi Agrícola. Eu era fãzaço do UV. Uhum. Hoje em dia só fala, esse jogo é do UV. Ok. Posso ignorar? Não, é que você não jogou Campos de Arle ainda comigo. Ok. Quando você jogar, mudará de ideia. Acho improvável, mas quem sabe. Eu gosto de lá. O Bonanza é um jogo baratinho aqui na Polônia porque ele é publicado por uma empresa alemã chamada Amigo e ele na Alemanha ele é um Staple. clássico. Ele É. é clássico. Ele é tipo tem em qualquer casa.
pessoas têm, assim, o Bonanza, né? Ele tem o prestígio daquele Pega em 6, né? O Six Names. Uno. Ele é tipo Uno, assim. E ele tem uma arte gráfica muito esquisita, né? São mais de 11 diferentes artistas que desenharam as cartas. Esse detalhe eu não sabia. É super esquisito. Ele custa por volta de 37 slots, o que daria aí por volta de R$50, né? Pode levar lá pra Londres pra mim, viu? Pode levar. Então eu tô pensando aí. Carrega lá pra Londres. O Bonanza. Um pra mim e um pra você. Né? Vamos ver. Conversamos aí depois. Luquinhas, desculpa, eu te interrompi aí no hype. Não, mas meu hype era esse mesmo, The King's Dead. Pode passar aí pro hype seus, que eu acho que é o mesmo, né? É o mesmo. Eu e Tadeu estamos no mesmo hype. Tadeu, fala pra galera aí qual o jogo que nós estamos no hype. O designer que eu tava falando, que é um designer que eu tô achando que tá um nível acima de todos os outros hoje em dia, que chama Cole Verley. E o jogo mais recente dele, que tá bombando lá fora, chama Arx. E parece, como de praxe, um jogo diferentão, extremamente interativo. Um jogo que eu estou achando muito interessante, que ele é um jogo que tá polarizando as opiniões. Eu não vi ninguém falar que acha mais ou menos o jogo. Ou as pessoas acham que é o melhor jogo que jogou, ou odeiam com todas as forças. O que me deixa cada vez mais curioso sobre o jogo. Eu já li o manual e parece top. E ele vai lançar aqui, né, no BR. Vai, Meeple BR. E acho que é um jogo meio certo que eu vou pegar depois de ter lido o manual e coisa. Ele mistura o trick-taking, né, os jogos de vaza, com um parcial de combate. Parece extremamente interessante o jogo. E tem essa pegada do mega turno também. Pelo que eu vi, você consegue, se você planejar bem, você consegue fazer um turno e destruir o jogo num turno só, se ficou bem planejado. Pra mim, eu tô achando legal porque ele tem todas essas mecânicas e tem conflito, né? E ele é um jogo que me parece... Eu sempre vou entrar no Twilight Imperium, mas nunca tenho coragem porque eu não quero vender minha alma, né? Não quero gastar 8 horas num jogo. E ele me parece um jogo que ele mistura vários elementos e várias mecânicas que me atraem muito. Tem vaza nesse jogo, já me pegou, já gostei. Tem vaza, uma vazinha aí, tem uma vazinha, me interessa. Tem vaza nesse jogo, sim. Tabuleiro muito, muito interessante também. Peças, meeples feitos de madeira, as naves, né, feitas de madeira. Mas as cartas, né, justamente como o Tadeu estava falando que ela tem essa vaza e tem um tipo de naipe, né? Ela tem os números. O naipe, né, ela tem que ser seguido. E aí quanto mais alto o número, menos eficiente a ação. E ele tem uma coisa que é muito interessante, em que as coisas que vão valer pontos não estão definidas no início do turno. Tu tem diversas coisas que podem ou não valer pontos. Em algum momento você pode fazer o que acho que eles chamam de aspiração, que é quando você diz, não, isso vai valer ponto. Só que para fazer isso você fica com uma mão super fraca naquele turno. Então você tem que escolher um horário muito bom para você agora decidir. Esse vai ser o que vale ponto, porque a chance de você ficar agora sem o controle da partida é muito grande. Parece genial o jogo. É isso que eu tava querendo dizer com vocação. É a aspiração. Okay. É a aspiração. Okay. Isso. Então o Lucas tá certo. Ele faz parte do sistema de vaza do jogo. Sim. Sim, porque Se tem uma vazinha, deve ser chuchu, beleza. Então, mas é como se você misturasse aí, Lucas, como é o seu jogo de vaza, é o Potato Man. Potato Man. Mistura o Potato Man com o Twilight Imperium e você. Eu acho que tá mais pra Kemet, que parece aquela pancadaria. Meu Deus. O pessoal que não gosta muito diz que fica meio chateado assim de que pode ser muito esmagado de repente no jogo. Carnificina. E tem gente que fala muito que o jogo é de sorte, que eu acho que esse pessoal aí é a questão do Get Good. Eu acho que muitos desses pessoal não se deu conta ainda da profundidade do jogo. Acho. Tem que testar pra tirar. Bom, ele tem dado. Então, um componente de sorte ele tem. Com certeza. Mas pode ser mitigado. Uhum. Antes de vocês encerrarem o Tô Hype, eu só quero citar um jogo que eu esqueci. Fala. Que é exclusivamente pelo tema. Chama 7. 7. Eu sou fãzaço de coisa alienígena e papapá. O e 7
7, Esse negócio, é da 7. CGE. É o jogo Que grandão é- que o Matheus falou, da CGE desse ano, é o 7. Parece bom mesmo. Isso. E você tem que buscar a vida extraterrestre. Isso me pegou de um tanto, porque eu sou um fólogo de nas Então horas você vagas, vai né? gostar do Arx também, Lucas, porque o Arx ele se passa totalmente no espaço e você tem várias facções, o né? tema de espaço não sou lá muito fã, não. Eu falo assim, o tema buscar a vida alienígena, é como se, sei lá, É que como teve se o você tivesse... 7, ele vem de uma coisa real, né? Que passou. Acho que existe até hoje, que é o programa 7 é Search for Extraterrestrial Intelligence. É Então, desenvolvido. Como é que é o nome daquele cara que morreu? O Sagan? Carl Sagan? tem um monte de gente envolvida. O que acontece? Tem muito sinal que se recebe de fora e não e como para tratar esses sinais, né, para se descobrir se existe algum sinal no espectro eletromagnético de vida extraterrestre, não é uma coisa trivial. E aí o pessoal fez meio que um crowdfunding, né? É meio que não é nem crowdfunding, é que nem o Mechanical Turk fez, quando você bota para a população te ajudar a resolver o problema. Então eles distribuíram essas informações. Open source. Não é open source, tem outro termo. O termo saiu de voga agora. Mas eles quando pegaram... você ajuda na Genkidama do Goku, é a mesma coisa. Basicamente, boa analogia. Eu não assisti Dragon Ball, mas eu sei por osmose do que tá falando. E aí o pessoal distribuiu esses dados para civis, para pessoas normais poderem tratar os dados. E esse foi o programa 7, e aí eles Vocês fizeram já um jogo sobre isso. assistiram ou leram o Three Body Problem? É fantástico o livro. Fantástico livro. A solução mais legal pro problema o paradoxo de Fermi, na minha opinião, é desse livro. Mas essa série de livros, ele traz uma teoria interessante que se chama a teoria da floresta negra. É isso que eu tô falando, que é a solução pro problema pro paradoxo de Fermi é a teoria da floresta negra, justamente. Então, Lucas, você que não deve saber, eu conheço a teoria. Então, esse povo que fica aí mandando mensagem procurando pro espaço, os outros, não devia. Não devia, né? Vai dar ruim. Fizeram até jogo, ficar pô. na moita. Melhor ficar Estão na fazendo moita. até jogo pra ensinar como é que faz. Você usa isso. Mas, enfim, tô interessado nesse jogo pelo tema, que eu gosto desse negócio de vida extraterrestre, né? Parece bom o jogo. E mecanicamente parece bom o jogo. E Tadeu tá falando que o jogo é bom também, então alia o jogo bom com o tema. Chuchu, beleza pra mim. Tô de olho. Jéssica também gosta dessa parada de alienígena. Nós temos até um telescópio que eu dei de presente para Natal. É verdade. Pra gente procurar um ZT, Matheus. Se eu achar o ZT, eu te falo. Bom, você tá na Terra, né? Você tá em Minas Gerais. Eu tô aqui, eu tô em Minas, em Varginha. Perto de Varginha aí, então tá na Terra. Varginha em Minas, eu não sabia. Ai, que burro, dá 0 pra ele. É, em Minas. Nossa, Sul de Minas. Tá ruim de geografia. Conhece a teoria do Feldman, mas não sabe que Varginha fica em Minas Gerais. Tá mal, hein? Nossa senhora. Nós estamos aqui falando de teoria de Fermi, a teoria da floresta negra e não sei o que. Varginha em Minas? Pois é, né? Aí é pra acabar, né? Ah, meu Deus. Muito bem. Um ótimo jeito de encerrar o episódio, inclusive. Em minha defesa, eu tava no Rio Grande do Sul nessa época que apareceu o ET da Varginha. Tá certo. Eu vou o Lucas, ficar ligado aí, porque é um lançamento da CGE, como você disse, né? Então eles normalmente chegam na Polônia com bom preço acessível. Então vou dar uma. Aqui vai vir pela Devi. Eu tô prepara o fígado aí pra vender. Eu tô enrolado. Vender o rim. Tem que vender uns 3 jogos aqui. Muito bem, senhores. Fechamos então. Perfeito. Muito obrigado pela participação. Gostaria de convidar o nosso público a nos seguir aí no Spotify e nas outras plataformas onde nós temos o nosso podcast publicado, no Apple Podcast, no Amazon Music, no YouTube, no YouTube Music também. Estamos ali em todas as plataformas, e no Ludopédia o Lucas aí publica
os episódios nos threads dos jogos, os quais nós comentamos aqui durante o programa. E tá bem legal isso, né? O pessoal comentando, interagindo com a gente. Tá legal. Isso. Um abraço aí pro pessoal. Inclusive o rapaz lá que falou que Tigres e Eufrates é um dos melhores jogos que ele já jogou, do Kinesia. O rapaz aqui, ele parece bem, tudo bem. ele sabia o que tava falando, pelo que eu vi, pela conversa que eu tive com ele. Nosso público aí é muito, tem muito conhecimento. Tudo Menos aí. o Lucas. Menos o Lucas Nage. Menos o Lucas Nage. Então, aí de mim. agradecendo os comentários, continuem comentando, podem comentar no Spotify também, podem comentar lá no Ludopédia, que nós respondemos, nós lemos tudo e nós respondemos, até porque não tem muita coisa ainda, mas a gente tá lendo tudo e estamos respondendo tudo. São um pouquinho, né? Enquanto tem pouquinho. Enquanto tem pouquinho ainda dá, né? Muito bem, senhores, muito obrigado. O Discord lá também, fala do Discord. O Discord, isso. O Discord eu tenho, cada vez que a gente publica um episódio, eu tenho que renovar o link. Então, gente, se não funcionar, vocês tentarem entrar no nosso grupo do Discord, não funcionar, tentem sempre em um novo episódio, porque cada um dos links só tem duração de 7 dias, tá? Então eu vou sempre colocar aí na descrição dos episódios, vocês cliquem no link, e aí vocês podem ter acesso. O nosso grupo de Discord não paga nada, né? A gente pode ter uma conversa tentando, talvez, mover todas essas conversas em Spotify, em Ludopédia para um lugar só, né? E aí a gente apreciaria se vocês começassem a interagir e aceitamos com a gente ali no... sugestões também, se vocês quiserem migrar pro WhatsApp ou Telegram, que vocês acharem mais fácil, né, Matheus? Só dá o toque na gente aí, que a gente dá um jeito de mudar. Boa noite, senhores. Obrigado a todos. Obrigado, valeu. Um abraço. Pessoal. Falou. Abraço.